Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, notícia de agora à noite, saiu agora à noite, notícia onde diz que o Corinthians vai vender Guinegão, Breno Bidon, algum jovem e vai contratar 6, isso mesmo, vai vender a molecada, talvez até o Yuri Alberto e vai pagar o transfer ban e vai fazer uma reformulação no elenco. O que você acha disso? Use o espaço de comentário, dê a sua opinião e fiel. Representa com like, fiel. Isso aqui é Corinthians. Representa aí, vamos lá. Estamos aqui para conversar um pouco mais com o José Paes. O clube está tentando renovar o contrato de um jogador. Quem que é, Zé? É o Maicon, minha querida Michele. Maicon, jogador de 28 anos, revelado, né, no Corinthians, tricampeão paulista aqui pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, campeão brasileiro também. O Corinthians tenta a renovação desse contrato, que vai até o final desse ano agora, de 2025, tenta até o final de 2026. Bem verdade que o Corinthians tem uma dívida com o Shakhtar lá da Ucrânia, que é o time que tem os direitos aí do jogador, do Maicon, mas o Maicon, ele deve ficar aqui no Corinthians. Essa dívida do Corinthians de 1 milhão de euros lá com o Shakhtar, que inclusive já foi até referendada pela FIFA. O Corinthians entrou com um processo na Corte Arbitral do Esporte para tentar reverter isso, mas o Shakhtar está de mãos atadas. Tem a questão da guerra com a Rússia lá, da Ucrânia com a Rússia, enfim. Então a FIFA já liberou jogadores aí que atuam nesses dois países para suspender Ih, me enrolei aqui. Não consegui falar. Unilateral. Não consegui falar também. Não consegui falar essa palavra aí, mas aí eles podem suspender os contratos deles e podem unilateralmente. O diretor acabou de me falar aqui no meu vídeo. Unilateralmente. Consegui, diretor! Consegui. E aí o Maicon deve ficar aqui no Corinthians. O Corinthians segue trabalhando para jogar esse jogo contra o Fortaleza, jogo importante aí do Campeonato Brasileiro, jogo que o Fortaleza tem aí com uma importância muito grande porque tá brigando contra o rebaixamento. O Corinthians não terá o Maicon. Não terá o Memphis Depay, porque o Memphis Depay, ele tá com problema do joelho, não foi relacionado para essa partida. O jogador está sendo preparado aí para o jogo contra o Cruzeiro, né? O jogo mais importante do Corinthians nessa temporada. Jogo importantíssimo, Copa do Brasil, no próximo dia 10, abrindo as semifinais da competição lá no Mineirão. Então o Memphis sendo trabalhado para essa partida. E aqui no Parque São Jorge, viu, informação importante para você que está acompanhando a Gazeta Esportiva, porque o Corinthians não pagou o 13º dos funcionários aqui do Parque São Jorge. Então tá atrasado, era para ter sido pago na última sexta-feira. O Corinthians não pagou, mas aí o Corinthians já divulgou uma nota, já entrou em contato com a nossa equipe dizendo que reconhece essa dívida, que vai sanar essa dívida, mas ainda está com essa dívida aí em relação aos funcionários aqui, viu, Michele? Me enrolei na palavra que eu não vou nem tentar falar de novo, devolvo para vocês aí os nossos estúdios. Zé, eu tenho uma pergunta para você. Põe o Zé na tela, por favor, diretor. Só um segundinho. Põe o Zé na tela. Cadê ele? Qual que é a palavra, Zé, que eu não entendi? Unilateralmente. Toma! Toma! Vai virar mesmo. Toma, foi boa. Tomou. Zé Paes é demais, né? Fala, Garrafa. Enfim, Salazar, vai, começa. O Zé Paes me tira do sério. Não, uma informação a mais para acrescentar no boletim do Zé. O Yuri Alberto não viajou com o grupo agora para Fortaleza. A lesão dele na virilha, que nós inclusive flagramos a imagem dele saindo ali do campo da Neoquímica Arena. Ele foi constatada uma lesão, a gente ainda não sabe a gravidade, mas não foi só um incômodo, ele lesionou mesmo aquela região. Vai desfalcar o Corinthians contra o Fortaleza, muito provavelmente não joga mais o Brasileirão, também não deve jogar a última rodada contra o Juventude na Neoquímica Arena, e o Corinthians vai trabalhar para tê-lo dia 10 de dezembro no jogo de abertura das semifinais contra o Cruzeiro. Uma boa, tentando ver o copo meio cheio, o Yuri normalmente se recupera um pouco mais rápido sempre das lesões. Isso é um bom sinal. É chato, hein? Claro, é uma contusão, Já teve uma contusão na virilha? Não, só na batata da perna, Michele. Você já teve uma contusão? Várias. Virilha na batata da perna. Agora, é o Yuri se recupera rápido, o Corinthians vai trabalhar para tê-lo já na partida contra o Cruzeiro. E você não ter o Yuri contra 10 de dezembro, hein? São poucos dias. Você não tê-lo contra o Cruzeiro é realmente problema para o Dorival. O elenco é muito curto, né? O elenco é muito curto. O Memphis Depay também está sendo trabalhado para isso. Ele voltou a treinar com bola. Essa é a notícia boa. Vai ser preservada agora. A informação que eu tenho é que muito provavelmente ele seja relacionado para a última rodada do Brasileirão para jogar alguns minutos, para entender se ele tem condição de jogar alguns minutos para chegar bem. O foco é todo mundo chegar bem contra o Cruzeiro. Mas o Corinthians já trabalha com a possibilidade do Yuri Alberto ser desfalque no primeiro jogo lá do Mineirão. E aí a aposta
é no Guinegão, que tiraram tanto, e aí jogaram a confiança do menino que estava em alta lá embaixo, que agora eu quero ver na hora que precisar. Senhor, daqui a pouco tem notícia. No Teatro do Corinthians, no Parque São Jorge, na marca do pênalti, e ele gentilmente atendendo a nossa equipe aqui antes da estreia, que daqui a pouquinho, às 20 horas. Casão, prazer enorme. Você já é da casa, esteve recentemente lá na nossa bancada, você já é da casa. Fala um pouquinho sobre esse espetáculo, um bate-papo, uma conversa, uma palestra, interagindo com a galera. E hoje é um dia especial com muitos convidados, né, Casão? Boa tarde, boa noite. Boa noite. E assim, é tudo isso que você falou, né? Porque eu vou contar minha história de uma forma muito direta, muito livre, porque não tem roteiro, não tem texto. A história... Classificação do campeonato. Mengão, quase campeão, líder, 75 pontos. Palmeiras, 70 em segundo. Logo depois, Cruzeiro, 69. Olha, se o Palmeiras bobear, ainda vai para a terceira, hein? Na sequência, tem Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. São Paulo em 8º lugar, 48 pontos, com o Corinthians na colinha ali em 9º, 46. O Grêmio fecha a primeira metade da tabela. Virando a página, a gente tem Vasco, Bragantino, Atlético Mineiro, que joga hoje, joga contra o Palmeiras, né? Vai jogar contra o Palmeiras. Ceará, que joga contra o Flamengo, e o Vitória. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 41 pontinhos. E na área de queda estão Inter, Fortaleza, Juventude e Sport. Juventude e Sport já caíram, né? A dúvida ali no campeonato é essa vaga de pré-Libertadores com possibilidade de G8, desde que o Fluminense ou o... Corinthians está brigando? Tudo bem. G8, se Fluminense ou Cruzeiro Fluminense vencerem... ou Cruzeiro. Aí abre um G8, aí entra Corinthians, São Paulo, Bragantino. O máximo que vai é G8, certo, gente? É isso. Então, essa é uma dúvida no campeonato que a gente tem. Na parte baixa da tabela, que vem até do Ceará, né? Se for mais aí para mim, a principal briga para mim, Mas para mim, o Salazar, eu tenho dito, palpite. Eu acho que o Fortaleza pode dar uma escapadinha e o Vitória entra como Internacional. É a minha leitura que eu estou fazendo, mas não tenho bola de cristal. Eu cravei que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro, quebrei a cara, né? Mudou muito do que você esperava, Salazar, no começo do ano, assim, das previsões que você fez? Não, muito pouco. Para mim, a única surpresa foi o Mirassol. Não imaginava essa campanha do Mirassol. Acho que poucos imaginavam essa campanha do Mirassol. No mais, não me pegou de surpresa. O próprio Santos, eu cheguei a colocar lá no começo do campeonato que brigaria. Mas você acha que vai cair? Eu acredito que a possibilidade é muito grande. O Santos tem uma tabela mais fácil. Eu acho que não. O Santos tem a tabela mais fácil, mas o pior Santos, já passou. O Santos não é um time confiável. E o mas Fortaleza... quem é aqui embaixo? Ninguém é, mas a questão para mim é, o Santos, tudo bem, o Juventude está rebaixado, mas dá para confiar que o Santos vai vencer o Juventude no Alfredo Giacone? Mas aí se não vencer lá... E o Fortaleza, por exemplo... Mas dava para confiar que o Santos venceria o Palmeiras? Na sequência mais difícil? Diferente, é clássico. O time vou dar um exemplo. O Vojvoda, ele conseguiu, com exceção ao jogo contra o Sport, vencer só clássicos. Tudo bem que ele pegou Corinthians, Palmeiras, mesclados, o São Paulo também, todo reserva, mas os outros jogos ele não conseguiu mobilizar o Santos da mesma maneira. Ô Salazar, o Santos tem... O Fortaleza pega o time em reserva para Salazar, o Santos tem o Juventude já rebaixado. Fora. E tem o Cruzeiro em casa, Cruzeiro reserva. Não, Cruzeiro reserva. O Cruzeiro vai estar preocupado. Neymar vai jogar? Né? O Cruzeiro está preocupado com o jogo contra o Corinthians. O Santos, das equipes que estão aqui, para mim, é o que tem o caminho mais fácil. Se vai responder ou não... Mas você acha que o Vitória... Porque o Vitória tem jogado mais e apresentado mais resultados. Ok, mas são jogos de cabeça que eu não vou lembrar, mas são jogos mais complicados. Os jogos do Santos... Não, o Vitória pega o pau. O Santos depende somente dele. Ok? 41 pontos, se ele vencer... Sim. Mas vai jogar com o Neymar ou sem o Neymar lá fora? Michele, independente com quem jogar. Ele joga com o time rebaixado... O Neymar vai jogar se o Santos precisar muito dele. Então ele viaja. Porque precisa muito dele. Joga com Agora, Juventude por exemplo, e Cruzeiro. Jogo, não precisa mais, ele não vai para campo. O Santos depende só dele para não ser rebaixado, gente. Não, só joga dele, com o mas Cruzeiro eu acho que esse é o problema. Não, tudo bem, mas aí é a incompetência do Santos. Ele vai enfrentar um Cruzeiro com time reserva, o Cruzeiro vai estar... Na Vila. Na Vila, pô. E vai jogar com o Juventude rebaixado. Os jogos, teoricamente, são mais fáceis. A tabela do Santos é uma tabela mais tranquila. Tem que apostar nisso, porque A gente ainda não tem certeza se o Dorival vai ficar realmente para 2026, né, mano? Mas não pelo jeito ele já quando começou. O contrato dele? Não, mas a questão do vencimento, Bento, de técnico, isso aí nem interessa, porque de qualquer forma, se quiser mandar embora, você vai mandar, né? Não, mas... E o Corinthians,
Não sabe, porque eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na Copa do Brasil, né? Porque não vem agradando aí o trabalho do Dorival, inclusive grande parte da torcida faz pressão para que mesmo se ele ganhar o título da Copa do Brasil, ele não fique para a próxima temporada, que é o caso do Mano. O Mano não quer, por exemplo. Eu não gostaria mesmo, não. E o Mano é o maior líder da torcida corintiana na mídia. Não sou, não. Então, o Dorival se cuide. Mas você preservaria ele, Lelê, se ele ganhasse a Copa do Brasil? Cara, não, eu venho me irritando bastante com ele, mano. Mas aí, se ganhar a Copa do Brasil, dá pra pensar. O que irrita, Lelê, é ele bancar os caras assim de uma maneira absurda, mano. Porque eu vejo essa má fase do Yuri Alberto aí, e ele, tipo, na sombra, não pelo fato de não correr dentro de campo, mas o correr é pouco, mano, pra ser centroavante do Corinthians. E o Yuri Alberto, ele perde gols absurdos, a bola pega na canela, e ele tem uma cadeira cativa no time. Eu acho que não pode ter, Lelê, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que o Corinthians lutava no máximo por uma 8ª vaga. Pô, não custava nada bancar um pouco mais o Guinegão, o Dieguinho, sabe, o André, dá uma moral pra essa molecada. Porque se você precisar desses caras aí contra o Cruzeiro, como em determinado momento do Campeonato Brasileiro ele precisou e os moleques corresponderam, porra, banca esses moleques, mano. Dá um chacoalhão no Memphis, dá um chacoalhão no Yuri, sabe, dá um chacoalhão em quem tiver que dar chacoalhão, sabe, mostrando que você não dá cadeira cativa no time pra ninguém. Mas o Soldado subiu no telhado? Acho que não, viu, RG? Esse bagulho é lenda, mano. Tem um monte de dirigente lá dentro, RG, que quer o cargo do cara, porque tão louco pra ocupar o cargo, porque o futebol dá holofote, né? Você pega esse monte de paspalho que não aparece de forma nenhuma, e todo mundo querendo o cargo do Fabinho Soldado. Então os caras pegam 2, 3 na mídia aí que são peixe dos caras, ó, o elenco não gosta do Fabinho Soldado. Eu vi o médico do Corinthians, quando ele foi mandado embora, o André Jorge, ele falou, o Fabinho é um elo entre o elenco e a direção extremamente importante, todo mundo aqui gosta do cara. E ele não tinha pretensão nenhuma ali de defender o cara, RG, sendo que ele já tava indo embora do clube. Se ele quisesse riscar um fósforo ali, Lelê, e jogar numa sala cheia de pólvora, ele poderia ter feito. Isso aí é tudo interesse político. No Exato. cargo do Fabinho é porque os caras querem... Assim, o cargo mais preterido pelos dirigentes, né, a galera do Parque São Jorge, que agora tá ali, ó, no ouvido do Stabile, é o cargo de diretor de futebol. Né? Só que você tem o cargo também estatutário, só que você tem um executivo que é o Fabinho Soldado. Porque o Fabinho Soldado, ele não é um cargo político. Ele é um cara que foi contratado, que ganha o seu salário pra estar ali. Só que ele tem autonomia. Então, os caras do cargo político não querem alguém com autonomia ali pra podar eles, que eles querem fazer a farra que eles bem entenderem. Por isso que eles tentam derrubar o Fabinho. Mas que existe, viu, RG? A pressão por parte de conselheiros aí pra demitirem o cara. Existe. Mas eles alegam, porque o elenco não gosta do Fabinho. E isso não é verdade. Eles querem o cargo do cara, mas que estão assim na orelha do Osmar Stabile, isso é fato também. E o do time de amanhã, ele vai poupar alguns titulares, o Memphis começou a fazer a transição física, mas não vai para Fortaleza amanhã. Pode ser que ele jogue alguns minutos no final de semana, no último jogo, né, para ganhar ritmo para a Copa do Brasil. A Copa é quando? Quarta que vem. Final Quarta do Brasileiro. Dia 10 e dia 14. Joga a última no final de semana e já vai pra no meio da semana e depois, 4 dias depois, já o segundo jogo, né? Geralmente é uma semana só, mas vai ser quarta, domingo, quarta, domingo. Vai ser direto. Aí tem que porpar mesmo. Mas a tendência amanhã, ô Bento... fala aí o time de amanhã. Deve ser Hugo Souza no gol. O Corinthians deve voltar com 3 zagueiros ali. Deve ser André Ramalho, o Tchoca e o Gustavo Henrique. Tá sem o Mateuzinho, né? Tá suspenso o Mateuzinho. Então, acho que ele vai com 3 zagueiros e talvez o Martínez na lateral direita. Ele como ala, né? Então, Lelê, aí o meio-campo tem essa tendência aí de ser o Martínez, tem ali o Bidon, mas eu acho que deve jogar talvez aí até o André, porque estão falando ali, se jogar o André, possivelmente deve formar ali os 2 volantes ali com o Martínez e com o Bidon. Aí o André na direita, talvez o Angileri na esquerda e o Garro ali centralizado. E na frente deve ser o Dieguinho e talvez o Guinegão, ou então o Vitinho e o Guinegão. O time do Corinthians deve ser esse daí, mas deve ir com 3 zagueiros novamente. Isso aí. Boa. Mais alguma coisa? É isso. Então é isso aí, Sombra. Tá tendo o negócio lá... Duplicata acabou. Tá tendo aquela audiência pública também, né, Lelê? Promissória. Não, esse daí não, RG. Agora o fórum tá entrando em recesso, né? Ou então vamos dar uma descansada. Mas tá tendo a audiência pública lá a respeito da discussão do estatuto, né? Pra inglês ver. Isso eu também não levo a sério. Vocês falaram ontem do interesse do Bolonha no Guinegão? Não, diga aí. Então, um dirigente do Bolonha esteve domingo na Neoquímica Arena pra ver o Guinegão aí, pra acompanhar o Guinegão. Parece que eles estão interessados. É o clube que tá mais próximo hoje de talvez chegar com uma proposta na mesa aí. E possivelmente não tem dinheiro. Porque a multa do Guinegão hoje, o RG, o Corinthians fez um Ctrl-C, Ctrl-V nessa molecada, é sempre 100 milhões de euros.
Qualquer um que tiver lá, independente da qualidade, aí o Corinthians fez um Ctrl-C, Ctrl-V, 100 milhões de euros pra fora do Brasil, pro Corinthians ter realmente poder de barganha. Mas se chegar... E vender por quanto quiser. Se chegar, eu acho que vende, porque tá precisando, né, mano? Então, tipo, 100 eu acho que não paga, mas 89. Dá um descontinho lá dos 11, 12 milhões aí. 89, 88, o Coringão vende. De euros. Aqui não é igual Palmeiras, que passa lá, tipo, ali, precisa vender o Ender. Não, igual aqui não, igual ali, ó. Ali, velho, ali os caras passou com quais qualquer, leva lá. Mesmo, fi. Os caras levam lá. E do Guinegão... Corinthians, se achar 20, tem que levantar as mãos pro céu e agradecer a Deus. Até porque os empresários o staff do Guinegão quer vender por 20 milhões de euros. O Corinthians quer vender por 25, o staff, se achar 20, quer, vai logo. Tão errado? Então não. O Corinthians tem 80% dos direitos federativos e o staff, o jogador, tem 20%. Faz uma conta simples aí de 20% de 20 milhões de euros, quanto dá? 20 milhões de euros vezes 6. Meu filho, 20 milhões vezes 6 dá 120 conto livre na mão do Guinegão. 120 milhões pro Guinegão e todo o seu staff. Ai, ai. Guinegão não fica. E eu acho bom que venda para pegar esse dinheiro e pagar umas dívidas, sair do transfer ban, tentar contratar, reformular o elenco. É o que eu penso. E você? Comenta e representa com like e vai, Corinthians.